time do Internacional está retornando aos treinos nesse final de semana. Também as declarações importantes do Olavo Bisol, que afirma inclusive que o Vitão, por exemplo, não é inegociável. E também Taison, ainda sobre essa novela de volta, enfim, o que o Olavo Bisol também falou sobre isso. Sobre isso que a gente vai falar aqui pós a vinheta. Vamos lá, pessoal, algumas atualizações do sábado do Inter aí, rapidão aqui. O Alan Benítez, lateral direito que o Internacional contratou, já está em Porto Alegre. Desembarcou no aeroporto Salgado Filho, já está em Porto Alegre, já está entre nós, vamos dizer assim, na aldeia. Já está em Porto Alegre, né, deve se representar aí com o Inter. O Alan Benítez já está em Porto Alegre, o novo reforço colorado, o novo contrato, o primeiro reforço que o Inter anunciou da janela aí. Alan Benítez, que era do Cerro Porteño, lateral direito, que o Inter anunciou há umas 2 semanas atrás, eu acho, dá para dizer assim, e o Internacional, então ele já desembarca para se juntar ao elenco, para se juntar ao Grupo Colorado. Inclusive, vamos ficar de olho, porque o Olavo Bisol deu uma entrevista aí pro GZH e falou muitas coisas importantes que a gente vai repercutir aqui nesse vídeo também. Mas ele disse que nas próximas semanas pode estar vindo reforços. Reforços aí ligados à janela europeia, reforços ligados a jogadores do Super Mundial. Então a gente fica de olho nisso, tá? Mas o Alan Benítez já está em Porto Alegre. Falar sobre Vitão. O Olavo Bisol, na sua entrevista, falou sobre o Vitão. Olha o que ele falou sobre o Vitão. Ele falou assim, ó: Vitão é um ativo nosso. O que quer dizer ativo nosso? É um jogador para ser vendido por um grande valor, né, e que ajuda financeiramente o clube, para um clube europeu. Então ele confirma, sim, Vitão é um ativo nosso. Ele diz, um jogador extremamente importante. Eu o considero como um dos melhores zagueiros do Brasil, ou o melhor zagueiro do Brasil. A gente também tem outros ativos dentro do nosso grupo. Interessante ele falar essa frase. Pode ser que o mercado prefira jovens e dê oportunidades para o nosso pessoal da base. Os meninos têm bastante procura do mercado. Não existe jogador inegociável. Nossa estratégia é não perder competitividade. Se eventualmente isso acontecer, vamos ter de buscar reforços à altura, né? A entrevista para a GZH e do Olavo Bisol, o vice do Inter, é o que a gente já imaginava. Se vier um clube europeu com alto valor pelo Vitão, não tem o que fazer. A gente sente pela questão técnica, a gente sente por quem vai jogar no lugar, por isso a gente, nosso lado torcedor, pelo menos agora, nesse momento da temporada, não quer que ele saia, mas o Olavo Bisol confirmou aquilo que a gente já sabe, ele é um ativo do clube, então não tem o que fazer. Se daqui a um pouco pintar uma proposta aí, ele não é inegociável. Quando ele fala aqui dos outros, a gente poderia dizer Gustavo Prado, né? Será que, aí minha dúvida, será que o Antony entra nessa também? Antony? Por que não? Surgiu da base aí, tá ganhando suas oportunidades. Em tese o titular era para ser o Rocher, mas Gustavo Prado, né? Então esses, o Iago Noal talvez não tanto agora, porque é um jogador que está surgindo aos poucos, né? Mas é isso, tá? É bem isso que o Olavo Bisol falou aí. Também nessa entrevista para GZH do Olavo Bisol, ele falou sobre o Taison, a novela Taison. Bom, ele descartou o Taison, tá? Ele disse que não tem nada entre Inter e Taison, não tem nada, não tem nenhum interesse, não tem nenhum contato. Então nessa entrevista o Olavo Bisol, vice do Inter, descartou o Taison. É aquilo que eu falei, cara, o Taison é um grande colorado, ninguém nega o coloradismo do Taison, ninguém nega o quanto o Taison ama o Inter, ninguém nega o quanto ele torce, ele estima as cores vermelho e branco. Por que não um dia o Taison ser coordenador, ou estar como dirigente? Mas como jogador, foi, né, cara? Porque ele era um ponta, veloz, mas não tem mais a velocidade de quando ele começou a carreira. Então ele tem que vir pra meia. Na última passagem dele no Inter ele foi mais um meia do que ponta. E deu pra ver que ele perdeu velocidade, em alguns jogos não se adaptou tão bem. Ficou sim, marcado, e a memória recente de fazer o gol que foi importante pro rebaixamento do Grêmio naquela vitória no Grenal do Beira-Rio. Maravilha. Mas obrigado, Taison, tá? Eu acho que o Inter nesse momento não pode se distrair. O Inter precisa olhar para laterais do mercado, volantes do mercado. Cadê o nosso volante falando nisso? Cadê o nosso substituto pro Fernando, que ainda não veio, né? Ronaldo não pode, tá? Então o Inter tem que olhar para essas coisas, tá?
Outra questão, o Kaique do Juventude estava fechado com o Grêmio. Tava tudo certo, o Inter quis ele, parecia que ele ia vir pro Inter, mas ele acabou indo pro Grêmio, quase indo pro Grêmio, porque dele muda a mira, né? Aí o Grêmio vai atrás dele, o Grêmio acerta com ele, o Grêmio fecha com ele, ele estava contratado pelo Grêmio, ele ia fazer exames médicos agora, ele não passou. A informação dos repórteres lá do lado do rival é que ele não passou nos exames médicos. Eu acho que se não passou pra lá, também não passaria pro Inter, tá? Então eu só espero que o Inter nem tente ele, porque eu já não era a favor dessa contratação, eu acho que toda a torcida colorada já não era a favor dessa contratação antes, ainda mais agora. Ronaldo, na minha opinião, também não serve para ser o substituto do Fernando. O Bruno Henrique, e com Bruno Henrique e Thiago Maia, eu não gostaria, não curto, tá? Eu acho que o Inter tem sim, mesmo que o Thiago Maia seja o titular, eu acho que o Inter tem que olhar para o mercado para essa posição ali de volante, tá? Então eu espero muito que o Inter não se distraia com isso. O Inter voltou a treinar, né? O Internacional se reapresenta nesse final de semana. O Grêmio voltou um pouco antes, alguns outros times voltaram um pouco antes, mas a maioria dos times estão voltando por agora. Por esse período de final de semana, essa semana, eu acho que o Inter tem que... É um caso diferente de todas as outras, porque o Inter precisa sair do Z4. O Inter está no Z4 do Brasileirão. Então o Inter, quando voltar, antes de pensar em Flamengo, antes de pensar em Fluminense, o Inter tem que sair do Z4 do Brasileirão. Então o Inter vai ter uma grande decisão contra um Flamengo que é favorito na Libertadores. O Inter tem um jogo que acho que é ganhável contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas vai ser outro jogão. Não estou dizendo que é impossível passar do Flamengo na Libertadores, só acho que precisa melhorar muito para poder competir, mas eu acho que dá jogo se o Inter melhorar. Hoje talvez não, mas se o Inter melhorar dá jogo. O Inter tem um grande jogo da Copa do Brasil. Talvez são as duas únicas chances de título da temporada a partir de agora. O Brasileirão, o Inter precisa sair do Z4. Porque se não sair do Z4, não adianta estar nas Copas. A pressão do Z4 vai estar ali. Só que a primeira sequência do Inter no retorno do Brasileirão é Santos, é Vitória, é contra times que estão naquela zona ali. Então se o Inter ganha, faz, sei lá, 7 pontos nos 3 primeiros jogos, 9 pontos nos 3 primeiros jogos do retorno, o Inter já sai do Z4, tá? Então o Inter precisa focar nisso. Alguns dizem que foi muito tempo de férias. Eu acho que essa folga, essa férias, ela é legítima, daqui um pouco até é o que os jogadores possam, para esfriar a cabeça, para botar a cabeça no lugar agora e voltar. Eu quero tentar olhar para o copo meio cheio dessa questão. A questão é, o Inter retorna, o Inter volta a trabalhar, e daqui a umas 3 semanas já retorna então o Brasileirão, tá bom? Mas o Inter está de volta aos treinos, beleza? E, né, segundo dizem, parece que Bernabé já vai voltar a treinar, então podemos ter já um retorno mais rápido do Bernabé, e a gente fica aí de olho em outros casos também. Valeu!